crianças, vamos louvar ao Senhor cantando Davizinho. 1, 2, 3, 4. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olá, crianças! Estamos aqui de novo, eu e o Lucas, para contar mais uma lição para vocês, a última dessa série. Nós já vimos 4 lições, né, Lucas? A primeira lição, você lembra qual foi? Deus fala conosco por meio da criação. Isso aí, Deus fala conosco por meio da criação. Nós vimos que Deus fez tudo o que existe. E que quando nós observamos a criação, nós podemos aprender mais de Deus. Nós podemos saber quem Ele é. Nós vimos que Deus é detalhista, vimos que Deus é poderoso, controla todas as coisas, não é? Vimos que Ele é criativo e vimos que Ele sabe de todas as coisas. Deus fez esse mundo maravilhoso para a gente poder adorar Ele e também aproveitar tudo de bom que existe, né? É. Depois nós vimos a segunda lição. Deus fala comigo por meio de Cristo, Filho dele. Muito bem, sua memória está excelente hoje, Lucas. Na segunda lição, nós vimos que Deus fala conosco por meio do seu Filho Jesus. Deus mostrou tanto amor que Ele enviou o seu Filho único para nos salvar dos nossos pecados. Cristo pagou o castigo que nós merecíamos, que era ficar separados de Deus eternamente. E por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz, hoje nós somos perdoados dos nossos pecados e podemos ser amigos de Deus novamente. Depois veio a terceira lição. Deus fala comigo por meio da sua palavra. Da sua palavra. Muito bem. Pensei que não ia sair. Saiu a palavra. Saiu. Deus fala comigo por meio da sua palavra. Nós vimos que a palavra de Deus pode transformar vidas. Foi a lição de Josias, lembra, Lucas? Que eles encontraram o livro da lei, não é? E ela pode transformar muitas vidas. Nessa lição também nós vimos que é importante a gente guardar um tempo todos os dias e orar para a gente poder aprender mais a palavra de Deus, porque só assim a gente fica sabendo como é que Deus quer que a gente haja, não é? Como é que a gente pode agradar a Ele com o nosso modo de viver. E às vezes a gente separa tempo para ficar mexendo no celular, no WhatsApp, no Instagram. Esquece de Deus, né? Pois é. Na quarta lição, que foi a semana passada, nós vimos que Deus fala conosco por meio... Na quarta lição, por meio...
da palavra e do Espírito Santo. Muito bem, por meio da palavra e do Espírito Santo. Nós aprendemos na lição passada que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ele faz uma diferença incrível, não é, Lucas? Você lembra daquela experiência que a gente fez no final da aula? Eu lembro e fiquei muito admirado com aquilo que aconteceu. Ali a gente viu a diferença que o Espírito Santo faz, não é? No coração que recebeu a Jesus e no coração que não recebeu a Jesus. Né? O Espírito Santo, quando habita dentro de nós, ele nos ajuda a perceber quando estamos errados. Ele nos ajuda a fazer a coisa certa. Ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Você até falou que a gente deve orar antes de ler a palavra de Deus para ele nos ajudar a entender, não é? Isso aí. O Espírito Santo nos ajuda a entender quando a gente lê a palavra de Deus. Então é importante a gente fazer uma oração antes pedindo para ele nos ajudar. E o Espírito Santo também nos ajuda a fazer a boa obra. Ele nos capacita para isso. E hoje é a nossa última lição. A lição 5 da série Deus Fala Comigo. Essa lição, para mim, é a mais importante. Sabe por quê? Não. Porque não adianta Deus falar conosco de todas essas maneiras se a gente não ouvir e não obedecer. Você não acha? Eu acho. Às vezes meus pais falam comigo e eu ouço e demoro para obedecer. Isso deixa eles tristes. Isso, tem que obedecer na hora, né? Hoje nós vamos ver a história de uma pessoa muito obediente. Qual o nome dele? Surpresa. Daqui a pouquinho você vai saber. Como eu estou querendo falar de ouvir e obedecer, o nosso versículo, claro, tem tudo a ver com a obediência. Vamos ler junto para as crianças? Vamos sim. Se vocês não estão com a Bíblia aí, dá uma paradinha, pega a Bíblia Corre e lê lá. junto com a gente. Vamos lá? Vamos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 15. 15. Muito bem. Esse versículo é curtinho e bem facinho de guardar, né, Lucas? É. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas tem uma coisa aí que é meio difícil pra gente às vezes. Obedecer. Essa parte é difícil, né, do versículo. Guardar o versículo até que é fácil, né? Mas o Espírito Santo ajuda a gente a obedecer, não é, tia? E quando a gente ama a Deus, a gente quer agradar a Ele. Então, obedecer a Deus é uma forma de demonstrar o nosso amor por Ele, né? Lucas, vamos começar a nossa lição agora? Vamos. Agora você vai saber sobre quem é a nossa lição de hoje. Quando você se prepara para ir dormir, o que é que você faz? Escova os dentes. Escova os dentes. Tem que escovar os dentes também, né? Todo dia. Só antes de dormir não, né, Lucas? Tia, mas tem dia que às vezes eu esqueço e não escovo os dentes. Mas eu sempre me lembro de fazer, sabe o quê? Orar. Isso é mais importante ainda, né? Era isso que você queria ouvir, não era? Era. Não pode esquecer de orar, né? E eu tô falando a verdade. Então, depois que você se arruma para ir dormir, escova seu dente, faz a sua oração, deita na sua cama. Aí imagina você, de repente, ouve alguém te chamando, uma voz desconhecida. O que você faria? Já aconteceu comigo, sabe o quê? Eu ouvi alguém roncando. Não, nesse não era um ronco, era alguém chamando. Chamando? Era. Era pra lanchar? Não era para lanchar. Mas você vai ver o que aconteceu na lição de hoje. Então me conta, tô curioso. Vamos lá. Bom, há muito tempo atrás, havia uma mulher chamada Ana. Ela era casada com um homem chamado Eucana. Vai falar nada desse nome? É fácil? Eucana? Eucana. É fácil, né? É diferente. É diferente, mas é fácil. Então, ainda bem que meu nome é Lucas. Facinho, Lucas. Então, Ana tinha um grande sonho de ter um filho. Mas por mais que ela tentasse, ela nunca conseguia engravidar. Ela já tinha orado anos e anos, pedindo a Deus para dar um filho a ela. E nada do filho chegar. Será que Deus não tinha ouvido a oração de Ana? Não, tia, ele sempre ouve. É que às vezes não responde no nosso tempo. É no tempo dele, sempre é o tempo bom. Você é muito esperto, Lucas. Obrigado. É isso mesmo. Deus sempre ouve a nossa oração. É que o tempo dele é diferente do nosso. Às vezes a gente quer a coisa para ontem, né? Para agora.
Mas Deus sabe o melhor momento para todas as coisas. E a gente deve querer é no tempo de Deus. Uhum. Mesmo que seja difícil, né? Mesmo que seja difícil. A gente sabe que é o melhor, não é? Então, Ana e Eucana iam todos os anos para uma cidade chamada Siló, para eles adorarem a Deus. Mas Ana estava muito triste porque ela ainda não tinha ganhado um filho. Então ela foi ao templo orar. Lá no templo, ela estava tão triste que ela começou a orar e chorar. Ela chorava muito orando, pedindo a Deus por um filho. A Bíblia diz que ela movia os lábios, mas não saía som nenhum da boca dela. O sacerdote Eli estava ali. Ele estava só de olho ali na Ana, ficou vendo aquilo e ela demorando a orar, orando, orando, orando. Naquele momento, ela fez uma promessa para Deus. Ela disse que se Deus desse um filho para ela, o filho que ela tanto desejava, ela ia entregar o filho dela na casa de Deus para servir a ele por toda a vida. Que legal! Uhum. Mas o sacerdote Eli, olhando aquilo, achou muito estranho. Ele chorando, orando, mexendo a boca e não saía nada. E ele falou, será possível que essa mulher veio se embebedar e veio parar aqui no templo? Aí ele foi lá falar com a Ana. E falou, minha senhora, até quando a senhora vai ficar se embebedando? Larga desse vinho. Isso não faz bem para ninguém. Ana levou um susto com aquilo e falou, não, por favor, não me entenda mal, eu não estou bêbada. É porque meu coração está tão triste que eu estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. O sacerdote Eli ficou tocado com aquilo. E aí ele disse, mulher, vá em paz, que Deus conceda o pedido que você fez. Ana saiu dali. E será que Deus finalmente deu o filho tão desejado? Será? Será? Deu. Deus deu o filho que Ana tanto desejava. Nasceu um lindo bebê. E ela colocou o nome de Samuel. Achei que você ia falar que era Eucano. Não, Samuel. Samuel quer dizer, eu pedi ao Senhor. Samuel era o fruto daquele pedido, né, da oração que Ana tinha feito. E Samuel foi crescendo e Ana viu que estava na hora de cumprir a promessa. Ela tinha prometido, não é? E quando promete, tem que cumprir, não é? Ela sabia que precisava cumprir aquela promessa, mesmo sendo muito difícil. Então, ela levou Samuel, ele tinha seus 3 aninhos, muito pequenininho, né? E levou Samuel lá para o sacerdote Eli. Quando ela chegou lá, ela falou com ele, o senhor lembra de mim? Eu estive aqui uns anos atrás, eu estava muito triste e orava ao Senhor. Ele lembrou? Lembrou dela. E aí ela falou, esse daqui é fruto daquela oração, uma resposta daquela oração que eu fiz. Foi o pedido que eu tanto queria. E hoje eu estou trazendo ele aqui porque eu estou cumprindo uma promessa que eu fiz a Deus, que é ele servir a Deus por toda a vida dele. E aí Samuel passou a viver ali, com Eli, e vivia junto com os filhos de Eli também. Samuel era um menino muito obediente, mas bem diferente dos filhos de Eli. Os filhos de Eli não amavam a Deus, não respeitavam a Deus e não obedeciam a Deus. Sério? Eles cometiam pecados terríveis contra Deus. Deus sabia, claro, ele sabe de todas as coisas. O sacerdote Eli também sabia, mas ele não fazia nada para impedir isso. Sério? Uhum. E aí, quando Samuel estava um pouco mais crescido, ele foi se preparar para dormir uma noite. Deitou na cama dele. Escovou os dentes. Escovou os dentes. Não sei, naquela época não tinha pasta de dente, mas eu não sei, deviam fazer alguma higiene. Mas ele deve ter orado. Deve ter orado. Sim, ele era obediente a Deus. E aí, quando ele deitou, ele ouviu uma voz chamar ele. Deve ter falado assim, uau, Samuel! Não, eu acho que não foi assim, não. Samuel! Não, misericórdia.
Já pensou? Esse menino ia cair da cama. O coração ia pular pela boca. Tia, se falar assim, ó, Samuel, ele vai continuar dormindo. Eu acho que deve ter sido mais ou menos assim. Samuel, Samuel. Pode ser. Eu acho que sim. Aí Samuel ouviu aquilo e falou, puxa, o sacerdote Eli está precisando de mim. Naquela época, Eli já estava quase cego. Ele já não conseguia fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Samuel foi rapidinho até Eli e falou, o senhor me chamou? Está precisando da minha ajuda? E aí ele falou, não, Samuel, eu não te chamei não, pode dormir. Então, Samuel voltou para a cama. Mas quando ele voltou para a cama, foi e ouviu a voz de novo chamando ele. Como é que chamava? Samuel. Samuel. Samuel, Samuel. Aí ele ouviu, ele falou, não, agora acho que é o sacerdote Eli. Agora acho que eu ouvi bem. Ele levantou e foi lá no Eli. E falou, o senhor me chamou? Está precisando de uma ajuda? E aí ele falou, não, Samuel, pode deitar, eu não te chamei não. Ele foi para a cama de novo. E aí, terceira vez, ele ouviu a voz de novo chamando o nome dele. Samuel, Samuel. E aí ele falou, não é possível. Tenho certeza que eu estou ouvindo essa voz. Deixa eu ir lá de novo. Quando ele chegou lá, ele falou, o senhor me chamou, não chamou? E ele falou, ouvindo chamei. alguém me chamar. E aí o sacerdote falou, não te chamei. Ele falou o seguinte, eu não te chamei, mas se você ouvir essa voz de novo, você vai dizer assim, pode falar, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Eli já tinha sacado que era Deus que estava querendo falar com Samuel. Então Samuel foi para a cama de novo. E aí, novamente, ele ouviu uma voz chamando o nome dele. E aí, ele fez exatamente o que Eli tinha dito. Ele falou, pode falar, Senhor, teu servo está ouvindo. Ele era obediente, né? Ele era muito Ele obediente. respondeu na hora e ele depois seguiu o que o Eli falou também. Viu que legal? Isso. E aí Deus mandou uma mensagem para ele muito triste. Ele teria que entregar para o próprio sacerdote Eli. É ruim, né? Entregar uma notícia triste para os outros. Mas Samuel era obediente. Ele sabia que precisava obedecer. Deus estava mandando ele entregar uma mensagem para ele. E aí, quando amanheceu, o sacerdote Eli estava curioso para saber o que Deus tinha dito a Samuel. Eu também estou curioso. Será que Samuel disse? Como ele era obediente, eu acho que disse sim. Mesmo sendo difícil, Samuel entregou a mensagem a Eli. E a mensagem era dizendo que os filhos do sacerdote Eli iam morrer, porque eles haviam pecado contra Deus. Mesmo sendo uma mensagem difícil, ele sabia que precisava ouvir e obedecer a Deus. Deus ajudou ele a entregar essa mensagem. Era mais difícil do que eu pensava. Muito difícil. E Samuel cresceu, se tornou um grande profeta. Você lembra o que é profeta, não é? A gente já viu em outra lição. O que é? Profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Isso, ele anuncia a palavra de Deus, uma mensagem que Deus mandou, ele anuncia para o povo, por exemplo. E Samuel fez muito isso. Samuel sabia que quando Deus falava, era importante ouvir e obedecer. E foi um grande profeta. E vocês? Querem ser obedientes como Samuel? Eu quero. Se você já aceitou Jesus como Salvador de sua vida, você já conhece o Espírito Santo, sabe que ele habita dentro do seu coração. Ele é um grande amigo, não é, Lucas? É sim. E ele nos ajuda a obedecer a Deus. Verdade. Quando você lê a palavra de Deus, ouve e obedece o que ele diz, você cresce em conhecimento e tem a sua vida transformada. Além disso, por meio da obediência, os outros podem ver que você serve a Deus, que Deus está trabalhando na sua vida. A obediência também é importante para isso, né? Não tinha pensado. E aí você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus.
O Espírito Santo nos ajuda a lembrar os mandamentos de Deus e a só pensar em coisas boas. Ele, por exemplo, nos ajuda a decidir a não assistir um programa que não agrada a Deus. Ouvir então aquela mensagem que vem na internet. Às vezes um videogame também que não é legal, não é? Ele também nos ajuda a mudar a maneira como a gente trata uma pessoa. Sabe aquele amiguinho que você não gosta no colégio? Então, quando a gente ora, pede ao Espírito Santo para nos ajudar a amar aquela pessoa, ele nos ajuda. E a gente passa a tratar essa pessoa de maneira diferente. E as pessoas veem a diferença que a presença do Espírito Santo faz na nossa vida. Por isso é muito importante a gente ler a palavra de Deus e ouvir o que ele tem a dizer. Mas se você ainda não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, talvez Deus tenha usado essa lição de hoje para te ajudar a entender que Ele te ama muito e que Ele quer ficar do seu lado todos os dias da sua vida. Se você reconhece que faz coisas erradas sim, mas não quer mais continuar desse jeito, você pode mudar isso hoje, pedindo perdão pelos seus pecados e confiando que Jesus pode te perdoar e limpar o seu coração de todo o pecado. Fazendo isso, você será salvo do castigo que merece e voltará a ser amigo de Deus. Se você realmente quer entregar o coração para Jesus hoje, você pode fazer uma oração comigo. Vamos fazer? Eu falo e você repete. E quem já recebeu a Jesus como Salvador pode terminar agradecendo essa aula que nós tivemos hoje. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor veio ao mundo como homem e se entregou à morte de cruz para pagar por um castigo que era meu. Creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E por causa do seu sacrifício, eu vou poder viver eternamente ao lado de Deus. Reconheço que sou pecador, mas quero te pedir perdão por todas as falhas que eu já cometi. Creio que o Senhor pode me perdoar de todos os meus pecados e me dar uma vida nova. Agradeço também pela aula de hoje, porque por meio dela o Senhor me ajudou a entender que eu preciso ouvir e obedecer aos seus mandamentos. Peço que o seu Espírito Santo me ajude a ser uma pessoa mais obediente. Assim como foi Samuel. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, essa foi a nossa lição de hoje. Deus fala comigo e eu preciso ouvir e obedecer. A partir de hoje, eu tenho certeza que vocês serão meninos mais obedientes. Obedecer aos pais e a Deus também. Obedecer aos pais, principalmente a Deus, não é? É isso aí. Você lembra do nosso versículo? Eu lembro do nosso versículo. Então vamos lá. Vamos lá. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 16. 15. Aí, quase acertei. Isso aí. Bom, crianças, é isso. Fiquem com Deus. Essa é a última lição. Vai vir uma nova professora ou um novo professor com as próximas lições e vocês também não podem perder. E fiquem atentos aos versículos também, hein? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Eu, Samuel. Tchau. Eu, quem também não é Samuel. Tchau. Até a próxima.